Cara, imagina descobrir um segredo que te torna tão magnético que as coisas começam a vir até você por conta própria. Esse segredo é simples. Não precisar de nada, não querer nada, não desejar nada. E aí você vê o mundo correndo atrás de você de um jeito que nunca aconteceu antes. Parece estranho, né? A gente passa a vida inteira acreditando que a necessidade é o que move as coisas, que precisar de dinheiro faz o dinheiro aparecer, que precisar de amor atrai o amor. E, de certa forma, até aparece, só que numa versão muito reduzida do que poderia ser. Pensa comigo, se você acredita que precisa de amor, o amor que chega até a sua vida vem de forma limitada. Parece aquela pessoa bem abaixo do que você merece. Com o dinheiro é igual. Você pode estar ganhando R$ 2.000 achando que precisa desse dinheiro, enquanto poderia estar ganhando 200 mil. A beleza funciona da mesma forma. Quando você acha que precisa ser bonito, começa a agir de um jeito que apaga justamente o que tem de mais genuíno em você, sua autenticidade. O que eu quero te mostrar é que tirar essa ideia de necessidade da sua cabeça não significa que você vai deixar de ter as coisas. Significa que você vai ter em abundância. Quando a necessidade some, o que você deseja começa a aparecer de um jeito que você mal consegue controlar. Isso não tem nada a ver com indiferença ou apatia, tá? Não é sobre não querer, é sobre o desapego mais profundo que existe, aquele que te torna magnético de verdade. Toda vez que você precisa de algo, essa palavra precisar funciona como um repelente. A necessidade cria uma energia que protege as coisas de chegarem até você, porque você está vibrando na escassez, lembra? O que você emana que volta. Quando você precisa de pessoas por perto, acaba aceitando relacionamentos ruins, porque só permite que venham até você o que está na mesma frequência da sua carência. Se você quer amor porque sente falta de amor, pode até parecer alguém, mas sempre alguém aquém do que você merece. Esse é o primeiro princípio metafísico da realidade. E não é algo que eu inventei, é antigo, isso é muito antigo. Sabe o que a Bíblia quer dizer com não terás outros deuses diante de mim? A maioria das pessoas lê isso como uma regra moral, um certo ou errado, né? Mas existe uma camada mais profunda nessa instrução. Qualquer coisa que você idolatra se torna maior do que você. E aí você repele automaticamente, você basicamente transforma aquilo num bezerro de ouro. Você idolatra aquilo, você está adorando a energia de Mamon, como diria Jesus, você coloca aquilo num pedestal acima de você, por isso que não vem, entendeu? Como é que tu pode alcançar o que tu colocou acima de ti? Está mais alto, mas, mas, mas existe uma camada mais profunda nessa instrução. Qualquer coisa que você idolatra se torna maior do que você, como eu acabei de te dizer, né? E aí você a repele automaticamente, cara. É porque é física essa porra. Quando você dá importância demais ao dinheiro, ao amor, à aprovação, essas coisas passam a te controlar e não o contrário. O cérebro humano tem o que eu chamo de função animal. É aquela parte que te faz querer agregar coisas a você mesmo para se sentir inteiro. O carro, a pessoa do lado, o título, né? O salário. Sabe por que o leão não ataca pessoas dentro de um carro? Porque ele confunde o carro com a pessoa e sente que aquilo é maior do que ele. Como eu disse, tu coloca aquilo num pedestal, tu transforma aquilo no teu bezerro de ouro. Seu cérebro faz algo parecido, ele tenta se equiparar às coisas externas para recuperar uma dignidade que na verdade já é sua. O problema é que esse apego te mantém sempre defendendo o pouco. Tem uma história na Bíblia que ilustra isso perfeitamente, que é a história de Esaú, que troca sua primogitude, um dom espiritual enorme, por um prato de lentilha. Por quê? Porque ele estava com fome naquele momento. É exatamente isso que a gente faz quando se apega à necessidade, tipo, trocar o grandioso pelo imediato, o desconhecido pelo previsível, o mar inteiro por um punhado de peixe. Cara, eu vou fazer uma analogia aqui. É como, quando tu faz isso, com o apego, tu se apega às coisas, é como se tu fosse no oceano da vida, pegar tudo que já existe, tudo, só que tu vai com um baldinho, tu vai com um balde pequeno, entendeu?
Então, como que sai disso? Como é que você vai sair disso? Diminuindo a importância que você dá para isso. Aprenda a não precisar das coisas e a não colocá-las num pedestal. Quero amor, quero dinheiro, quero uma casa, ótimo, isso é completamente normal. Só que você está acima dessas coisas, não abaixo delas. Tem aquela história de Jesus que quando ele tinha uns 12 anos, ele fez um cavalo de madeira. Ficou muito bonito aquela peça. Passou um mercador pela cidade e se impressionou com aquela obra e falou que quanto que Jesus vendia para ele aquela peça lá. E Jesus simplesmente entregou o cavalo para ele. E aí as pessoas da cidade ficaram se perguntando, a mãe dele falou, nossa Jesus, mas aquilo era muito bonito, valia muita grana, por que você simplesmente entregou, deu pro cara? Ele falou assim, porque o valor não está na peça, está em mim, que posso fazer outra, entendeu? Você está acima dessas coisas, principalmente materiais, velho, não abaixo delas. Existe um conceito no Bhagavad Gita, não sei se eu pronunciei certo, que é uma literatura indiana, que é muito interessante, que é sobre o eu real, o eu superior, aquele que não é afetado por nada. A Bíblia chama de algo semelhante, é a parte de você que observa a vida passar como um rio, sem ser arrastado pela correnteza, que nem quando, por exemplo, você medita. Você observa os pensamentos, mas não se identifica com eles, sacou? Quando você coloca essas coisas num pedestal, você está sendo controlado por elas, sendo que é você quem cria a realidade. Lembra? Pensou, criou, você é um co-criador, o que você emana que volta, Deus habita em tudo, existe átomo, essa porra toda. Já segue esse canal aqui, velho, porque às vezes eu falo umas coisas que eu já falei em outros vídeos, mas voltar a ser criança, como Jesus fala, é exatamente isso, é recuperar aquela leveza em relação aos resultados. Uma criança não fica travada pensando se vai dar certo ou errado. Ela simplesmente age e está pensando na próxima brincadeira. Isso é o que eu chamo de ação inspirada. Você faz o que precisa ser feito, solta o resultado e já está fazendo outra coisa. O como é problema do universo, não importa, vai vir. Não tem aquela história de que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha, parta-te daqui para acolá, e a montanha vai, não tem essa história? Fé. O que é fé? É acreditar. E como que você acredita? Sabendo. Porque se você sabe, você acredita, você tem fé. Então só de você estar vendo esse vídeo aqui, já você está dando um grande passo na direção certa, tá? Não é sentar no sofá e esperar o universo agir, não é isso. É agir sem apego ao resultado. Se um dia não foi bom, você não carrega esse peso, você segue em frente, coloca a energia em movimento e a carga negativa se dilui naturalmente. A qualidade da ação muda quando a qualidade do sentimento muda, lembra? É o que você emana para o universo que importa, o seu sentimento, é a emoção, cara. Tenta vender precisando desesperadamente do dinheiro. Sabota a própria venda. Como é que tu faz venda? Só para abrir um parênteses aqui, você só precisa apresentar o produto para a pessoa e soltar o resultado e vai vir. Se você ficar colocando pressão, não vende. Chegar em alguém precisando do amor, afasta exatamente o amor que você quer. É simples assim, cara. Tá? Na descrição eu deixei um material aí, é o Manual da Identidade Divina. Cai para dentro, vai ter mais aulas lá, vai ter mais aulas sobre manifestação, são 7 dias para você mudar, reprogramar toda a sua mente e entender que você é um co-criador, que você manifesta, você vai entender as leis herméticas e isso tudo. Se curte esse tipo de conteúdo, que eu acredito que você curte, a gente já tá junto aqui, então deixa o seu like e até o próximo vídeo. Deixa o seu like. Beijo, te amo, tamo junto.